Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir, eu sou o Kentamura e hoje eu vou falar para vocês de algo bem interessante que aconteceu nessa semana comigo, que eu estava conversando com uma pessoa muito querida, uma pessoa muito especial para mim, e que surgiu um assunto sobre o ego, sobre o ego e uma coisa que muita gente se envolve nessa vida, que é o que nós chamamos de perfeição. É um assunto muito interessante do qual eu naturalmente quis compartilhar com todos vocês. Então, vamos lá? Antes da gente continuar, você já sabe, eu vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Nessa semana, como eu disse, eu estava conversando com uma pessoa muito especial para mim, e essa pessoa, ela estava assim muito ansiosa, muito preocupada, porque ela iria fazer uma palestra e ela disse que não estava conseguindo dormir direito, não estava conseguindo descansar, estava ansiosa, preocupada, porque embora ela já tivesse feito outras e outras palestras, não era uma coisa nova, né? Ela já é uma palestrante. Ela estava muito ansiosa, ela não estava conseguindo ficar tranquila em relação a isso, ela não estava ficando em paz com isso. E aí, como ela é uma pessoa também bastante espiritualizada, eu entrei no assunto do ego. É algo que não é novidade para ela, né? Mais ou menos como se eu estivesse conversando com alguns de vocês que estão aqui me acompanhando há alguns anos. Então eu falei para ela, olha, você sabe que o ego trabalha muitas e muitas vezes, o tempo todo, na verdade, para tentar fazer com que a gente vá para o lado dele, tá? Nos sabotar, né? E o que ele faz? Né? Ele tenta nos causar medo, preocupação, inveja, rancor, raiva, todos esses sentimentos negativos, tristeza, agonia, que a gente conhece. E se a gente não percebe, se a gente não vai compreendendo a forma dele trabalhar, a gente deixa isso passar e acaba vivendo em concordância com o ego, a forma que ele quer que a gente viva, que é desse jeito, de trabalhar na ansiedade, na preocupação, coisas assim. E uma das coisas que é uma grande ferramenta para o ego e que é ao mesmo tempo uma grande armadilha para nós, é o que nós chamamos de perfeição. Por quê? Porque quando a gente vai fazer algo no qual a gente considera muito importante, a gente quer que aquilo saia perfeito, não é verdade? Então a gente quer que nada de errado aconteça, a gente quer que tudo aconteça nos mínimos detalhes, da forma que nós estamos imaginando, ou da forma que nós queremos, não é verdade? Ou da forma que nós achamos que precisa ser para que aquilo saia da forma perfeita, de acordo com os nossos padrões, de acordo com os nossos desejos. Acontece que é exatamente nessa perfeição, tá? E você não está me vendo, mas eu estou fazendo perfeição entre aspas. É exatamente nessa perfeição que a gente cai nessas armadilhas do ego. Por quê? Porque essa perfeição que nós colocamos para nós mesmos, né, que a gente coloca como quase que uma condição para que tudo funcione perfeitamente, para que tudo dê certo, essa perfeição é que nos derruba. Por quê? Porque quando a gente quer as coisas da forma perfeita, tá? A gente quer se respaldar de tudo, a gente quer que tudo esteja garantido, né? A gente não quer deixar margem para erro. Só que fazendo isso, a gente esquece do mais importante, que é quando nós nos apresentamos para alguém, né? Seja numa palestra, seja numa entrevista, né? Seja quando a pessoa está conversando com seus alunos numa sala de aula, seja numa apresentação qualquer, a gente pode acabar se preocupando muito com o que os outros vão pensar, né? E nessa avaliação, nesse julgamento contrário, né? Ou seja, o que as pessoas vão pensar de nós, a gente acaba querendo que tudo saia perfeito, tá? Esse mais um grande erro, e isso o ego usa a seu favor. Tem uma cantora que eu gosto muito, que é uma italiana chamada Laura Pausini. Talvez você conheça. E se você não conhecer, dá uma olhada depois no YouTube. Tem um show que ela fez em 2007
num local chamado San Siro. Eu acredito que é o nome do estádio onde ela cantou. E o que aconteceu durante esse show foi muito interessante, porque começou a chover, tá? E caiu uma chuva torrencial. Choveu muito, muito, muito durante esse show. E como era no estádio, a chuva invadiu tudo lá dentro, né? Mas o mais interessante foi que a Laura Pausini não parou, todos os artistas que estavam lá, os músicos, não pararam, e assim as pessoas que foram lá também não foram embora. E ao mesmo tempo, você assistindo o show, você vai perceber a energia maravilhosa que ficou naquele show, tá? Energia muito contagiante, ao mesmo tempo de paixão dela por estar fazendo o que gosta, mas também pela consideração por todas aquelas pessoas que foram lá privilegiar o seu show, e ela cantou ali encharcada, tá? Todos aqueles equipamentos molhados. Eu conversei uma vez com uma pessoa que é músico e ele me disse, olha, muito provavelmente eles perderam todos aqueles equipamentos, né? No show você vê a água em cima do piano, os equipamentos de som, as caixas, os próprios cantores, né? Eles estavam todos muito molhados, os artistas molhados, então microfone e assim por diante, equipamento de luz, tudo isso foi encharcado por essa chuva, né? Mas nem por conta disso eles pararam o show. Se você assiste o show, se você puder assistir ele inteiro, você vai ver no final como foi gostoso, como foi um show assim muito intenso energeticamente, muito forte. Você sente a emoção, né? Não só de quem está no palco, mas a emoção também de quem foi assistir. E isso é muito legal, muito legal. Então o que aconteceu? Ela percebeu, conscientemente ou não, mas ela percebeu que o que importa é a conexão. Não é que tudo tem que estar perfeito. Imagina você fazer um show num estádio onde foram milhares de pessoas e de repente cai uma chuva torrencial. Quantas coisas acabam estragando, né? Quanta coisa, talvez alguns efeitos visuais que ela quisesse pôr não deu para colocar. Talvez ela tenha limitações com equipamentos de som que a gente nem percebeu. Fora o fato de cantar, né? Cantar molhada, cantar com a roupa pesada porque está encharcada. Tudo isso cansa mais, né? Então, assim, foi um grande desafio, mas que você nem percebe, porque ela está lá focada nessa conexão de fazer o que ela foi fazer, mas para se conectar com as pessoas. Então, o grande lance, por que esse show funcionou, e eu acredito que seja um dos shows mais fortes que ela fez até hoje, né? Fortes em termos energéticos, por que ele foi tão forte? Por causa disso, porque uma vez que a gente faz algo pensando no outro, a gente faz algo criando essa conexão com o outro, a gente automaticamente elimina o ego. Automaticamente o ego fica de lado, ele não consegue atuar. Por quê? Porque a gente simplesmente não está lá pensando em nós, a gente não está pensando no que o outro vai achar, a gente não está pensando no julgamento do outro, a gente simplesmente está conectando. É muito interessante isso, não é? E como eu disse, isso vale para qualquer situação onde a gente tem um contato com uma outra pessoa. Se a pessoa vai, por exemplo, fazer uma entrevista de trabalho, uma entrevista importante, né, de qualquer campo, de qualquer setor, o importante é ela fazer essa conexão. Isso é muito mais poderoso, muito mais forte do que de repente ela errar, de repente ela pronunciar alguma coisa, alguma palavra errada, ou ela der alguma resposta que não está completa, entende? Se ela tem essa conexão, se ela consegue criar essa conexão na hora da entrevista, isso é muito mais forte, isso é muito poderoso. Então não é a perfeição que está na cabeça dela que vai fazer com que aquele emprego aconteça, com que aquela entrevista funcione e dê certo, mas sim a conexão que ela vai criar com a pessoa que vai estar entrevistando ela. Se um professor ele vai entrar e vai conhecer novos alunos, ele está lá se apresentando para os seus alunos, a conexão é a coisa mais importante para se fazer. Então, dele chegar e ele se apresentar e criar ali um ambiente agradável, onde ele possa se mostrar mais naturalmente, onde as pessoas possam ver
que ele é uma pessoa alegre, divertida, agradável, simpática, uma pessoa que não é muito pragmática, uma pessoa que não é muito difícil de lidar, né, uma pessoa fácil, ele naturalmente vai se conectar com os alunos. Os alunos vão gostar dele, vão criar uma empatia ali, e dali para começar a criar confiança no trabalho, é uma questão de tempo, porque as pessoas vão, com o tempo, vendo a competência e o conhecimento que esse professor tem. Mas se por um lado esse professor ficar preocupado, achando que tudo tem que sair perfeito nesse encontro com os seus alunos, ele vai chegar com medo. Ele vai chegar, preocupação é medo, na verdade. Então ele vai chegar pensando que ele não pode em nenhum momento demonstrar fraqueza, que qualquer pergunta que os alunos possam fazer, ele precisa responder na ponta da língua. Ele não pode demonstrar dúvida, ele não pode demonstrar nada de errado. E isso faz com que, nesse momento, nesse contato entre professor e aluno, a coisa fique muito mecânica, muito robótica. E dessa forma, o que acontece? Acontece que não vai ser criado um vínculo, não vai ter uma conexão ali naquele momento, porque as pessoas não vão conhecer esse professor como ele é, como a pessoa que ele é. E como o foco do professor estava no que as pessoas iriam achar dele, ou seja, ele estava pensando que seria avaliado, assim é como acontece, porque avaliado ele será. Porque a postura que ele chega naquele momento é de ser avaliado e não de criar uma conexão. Dá para entender? Então eu estava falando isso com essa pessoa que eu conheço, porque para fazer também uma apresentação, para fazer ali uma palestra para muitas e muitas pessoas, o mais importante nesta palestra é criar conexão, não é verdade? O mais importante é ela chegar com uma energia leve, ela pensar o que ela pode fazer para criar essa conexão, o que ela pode fazer para que a palestra seja mais alegre, agradável, para que, se for possível, colocar um pouco de humor, se for possível, colocar alguma história, né? Fazer algo que crie uma conexão para que as pessoas que foram lá assisti-la fiquem mais felizes, se sintam valorizadas por estarem lá presentes, né? E que gostem, acima de tudo que está sendo falado, de tudo que está sendo dito. Se ela fizer isso, ao invés de chegar lá, querer fazer uma palestra perfeita tecnicamente falando, pode até ser, tenha um resultado legal com a parte de som, com a parte de luzes, com a parte de ambiente, com a interação, com tudo a apresentação pronta, mas não vai criar a mesma conexão. Porque nessa condição onde tudo tem que estar perfeito, o foco está em mim, está no ego, não está em criar uma conexão, não está em criar um contato com a pessoa ou com as pessoas que estão do outro lado. Então, assim, o papo foi nesse sentido e eu achei muito interessante porque é algo, como eu falo para vocês, que o ego atua sem a gente perceber, né? A gente quer muitas vezes que tudo saia perfeito, que tudo aconteça da melhor forma. A pessoa vai fazer uma festa, por exemplo, tem gente que quer que tudo saia nos mínimos detalhes, não é assim? A comida tem que ser perfeita, os horários, as pessoas que vão lá atender, o espaço, os enfeites, a iluminação, o som, enfim, a pessoa quer que tudo esteja nos mínimos detalhes. Mas, muitas vezes, uma festa dessa não é uma festa divertida, não é uma festa agradável. Por quê? Porque faltou foco na conexão. E, por outro lado, você pode ir numa festa onde, de repente, a pessoa até esqueceu de fazer um enfeite X ou Y, de fazer algo diferenciado, colocar uma música mais agradável, ou colocar iluminação, mas as pessoas que estão lá estão se divertindo de verdade, conversando, batendo papo, sorrindo, o ambiente está gostoso, o mais importante, a energia está muito alta, muito elevada. E isso cria essa conexão que eu estou falando, tá? Eu estou intencionalmente falando muitas vezes a palavra conexão, que é para ficar na cabeça da gente, né? E isso faz com que o resultado seja maravilhoso. E é nesse resultado que existe a verdadeira perfeição, e não nos pequenos detalhes de como que tudo vai acontecer. Entende? Em outras palavras, se a gente vai fazer alguma coisa
e consegue colocar o nosso pensamento no próximo, no outro, de como aquilo pode ser bom para outra pessoa, a gente solta esse medo, esse receio, porque não existe mais essa preocupação com o que o outro ou os outros vão pensar de nós. E dessa forma, tudo flui muito mais naturalmente. É claro, eu não estou dizendo que a gente tenha que fazer as coisas sem pensar em nada. É normal a gente se programar, a gente se planejar, procurar fazer as coisas de uma forma que fique legal, né? Mas a gente não pode colocar toda a nossa energia em cima disso. O foco principal, a energia, na hora que a coisa está acontecendo, ela tem que ser no outro, na pessoa, né? Ou nas pessoas com quem a gente está interagindo. Então a gente tem que se preparar, é natural, né? Um artista, por exemplo, ele precisa treinar. Essa pessoa que vai fazer uma palestra, ela precisa estudar a sua palestra, né? Fazer ali os roteiros do que ela vai falar e tudo mais, ensaiar. Mas ela precisa entender que o mais importante é como que ela vai se conectar com as pessoas. E dessa forma, pode ter certeza que vai ser perfeito. Isso que é perfeito, né? Essa perfeição quando as coisas acontecem mesmo não exatamente como a gente queria, né? Não tinha aquele ditado de que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Então, a coisa no caminho, a forma como tem que acontecer, ela não precisa ser perfeita, mas o resultado sim, ele é perfeito quando a gente consegue chegar até o próximo, quando a gente consegue criar a conexão. E para finalizar, por que essa conexão é que faz toda a diferença? Lembra que o nosso coração emite uma energia 5.000 vezes mais forte do que o nosso cérebro, certo? Essa energia que a gente emana através do nosso coração, ela só sai do nosso coração quando existe um sentimento genuíno de amor, de ajudar ao próximo, de fazer algo pelo próximo, tá? De pensar em união, de pensar em unicidade, de pensar em harmonia com as outras pessoas. E para que isso aconteça, não tem essa separação do ego, né? Não existe o eu e como eu vou ser avaliado, o eu e como vão me julgar, o eu e o que vão pensar de mim. Então fica aí compartilhado essa experiência que eu tive nessa semana, que pode te ajudar, né? Pode estar te ajudando agora, quem sabe, ou talvez em algum momento futuro. Lembre-se disso, da importância do que quando a gente vai fazer algo e a gente coloca um propósito, esse propósito tem que ser o propósito de unir, de unificar, de se conectar. Quando a gente pensa no próximo, no que a gente pode estar fazendo, como a gente pode estar dividindo, compartilhando essa energia, tudo fica muito mais fácil e o resultado, como eu falei, é verdadeiramente perfeito. Compartilhe aqui depois se você já enfrentou alguma situação assim, onde você teve que se apresentar para muitas pessoas, ou você teve que fazer alguma entrevista, alguma coisa que acabou te deixando muito preocupado, preocupada, né? E como você faria hoje se você tivesse mais esse conhecimento, mais essa percepção de como o ego estava atuando e você nem sabia. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você ama, com a sua família e os seus amigos. Gratidão por ter ficado comigo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.